Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O quinto livro do Pentateuco. Por favor, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundante, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Vamos ficar aqui. Pai amado, Pai querido, nós queremos te apresentar cada pessoa que está do outro lado conosco, neste culto online. Neste momento, a tua palavra vai ser ministrada, e queremos que esta semente de vida seja plantada nestes corações. Desarma toda a mente e prepara o ambiente para que o teu Espírito Santo possa cumprir um propósito, que a palavra tenha livre curso. Faz-me falar como os teus santos oráculos esta noite, em nome de Jesus. Eu creio que todo impedimento cai por terra. Amém. Assim seja e assim será. Eu estava meditando há uns 15, 18 dias mais ou menos, a respeito de um assunto específico. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês dentro desta meditação que o Senhor me deu nestes dias, em que orei, jejuei e busquei a face do Senhor. Algumas pessoas, elas se escondem atrás de uma desculpa, espiritualizando aquilo que vão compartilhar. O meu intuito não é este. O meu intuito é de compartilhar com cada irmão e cada irmã aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou feliz por tudo quanto Deus tem feito em mim e através de mim. E eu quero ensinar hoje
alguns princípios importantes para você mudar a tua história, porque tem gente que está aí do outro lado, que entra ano e sai ano, vive a mesma história, ela se repete, ela é reprisada, e esta pessoa sofre em função disso, porque a sua vida, ela vive patinando, e você quer saber o porquê que as coisas não acontecem, o porquê que nada muda. Hoje nós vamos compartilhar sobre isso, nós vamos falar sobre isso. Eu pessoalmente, mesmo sendo pastor, em muitos momentos da minha vida, eu me vi diante de Deus, buscando uma resposta, e cada vez que eu buscava uma resposta, Deus me levava a ter um momento de quebrantamento, e esse momento de quebrantamento deve nos levar a ter uma vida na sua presença. E eu quero falar nessa noite sobre coração, o quanto ter um coração disposto, um espírito certo diante de Deus é importante. Hoje eu quero falar sobre seu coração te impede de viver para Deus. Talvez você tenha uma expectativa, uma perspectiva de viver como crente, algo novo e algo diferente, e de repente você não vê a árvore da sua vida frutificando. Muitas vezes você não vê sequer ela dando sombra. Muitas vezes é muito trabalho e pouco resultado. Você vê que você se dedica mais para as coisas deste mundo e vive mais terra do que céu, e não entende o quanto é importante. Mateus 6,33, ali Jesus disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu te pergunto, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer conhecer a justiça de Deus? Você deve ir para a sua palavra. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que está revelada na sua palavra, e todas as demais coisas, ouça bem, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer endireitar as suas veredas, o Senhor quer acertar aquilo que está fora de lugar, o Senhor quer te honrar como filho e filha, mas para isso você tem que mudar a inclinação do seu coração. Qual tem sido a intenção do seu coração? Qual tem sido o teu verdadeiro propósito de vida? Quando nós dizemos, seu coração te impede de viver para Deus, você diz, não, pastor, o meu coração não me impede de viver para Deus. Eu sou de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu faço parte de uma igreja, eu dizimo e oferto quando sobra, eu até colaboro em alguma coisa na igreja quando eu tenho tempo, mas não é isso que Deus quer. A marca do evangelho não é que você faça alguma coisa. Tem muito crente que pensa que o mais importante para Deus é que ele faça alguma coisa. O mais importante para Deus é que você se torne como Jesus, que você tenha a vida, a essência, que você possa viver o zoe de Deus, a cada dia que passa mais parecido com Jesus. Mas o que a vida faz com você?
tudo aquilo que acontece te marca negativamente. Aí você está na igreja, querendo fazer alguma coisa, mas com o coração entulhado. Frustrações, decepções, desilusões. Vamos traduzir isso. Aconteceu de repente um monte de coisa ao longo da sua vida que te marcou, que te feriu. E você diz hoje que não tem importância, que já passou. Faz parte do passado que ficou lá atrás. Quando na verdade tem muita coisa que está obstruindo o canal, impedindo as tuas orações de serem respondidas. Todos os dias nós somos tentados a viver decepções, frustrações e desilusões. Aí você marca pessoas e você pensa que ela é culpada de tudo aquilo que você tem vivenciado como fracasso e derrota, quando na verdade o segredo está no coração que você apresenta diante de Deus. O coração que não tem sido tratado, o coração que não tem sido curado, o coração que não tem sido sarado, o coração que não tem sido liberto. Muitas pessoas não sabem lidar com estas provas, com estes testes, e acabam ficando amargas, azedadas e curtidas. Se fecham no seu mundinho, fecham a cara, ficam de mal. Uma atitude infantil para aquele que é chamado para glorificar o nome do Senhor em todo e qualquer lugar que ele esteja, para que ele viva uma outra realidade. E nós temos que lidar com o diferente. Nós temos que lidar com pessoas, e pessoas são individuais, dentro da personalidade de cada um. Elas são individuais e individualistas. Elas são egoístas, elas são egocêntricas. E você convive se iludindo, pensando que Deus vai abençoar o teu coração por você se comportar do jeito que você tem se comportado. Você tem que saber a sofrer afronta, receber uma negativa, ser contraditado. Muitas vezes Deus até permite que você seja humilhado, criticado, aviltado, desafiado. Deus precisa tratar você no seu caráter, porque você deve ter o caráter de Cristo. Você precisa morrer para o seu eu. Quando a Bíblia fala do castigo de Deus, diz aqui no capítulo de número 8, versículo de número 5: confessa, pois, no teu coração que assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Aqui a palavra para castigo, você deve entender como disciplina, e disciplina severa, porque Deus está livrando a sua alma do inferno. Você consegue entender que não dá para você estar na igreja como você vivia lá fora no mundo, cheio de milindres, sensível ou hipersensível? Tem pessoas que nunca vão crescer em Deus e não vão receber aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas, porque elas não se moldam à palavra de Deus, à sua vontade. Foi isso que o Senhor disse. Qual o objetivo do tratamento? Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para temeres e andares nos seus caminhos. Quando Deus nos leva a fazer a sua vontade,
É porque atrás da vontade existe um propósito, e atrás deste propósito existe um destino. É por isso que vimos no capítulo de número 8, logo no início do versículo: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Aqui Deus fala do destino. Deus, Ele quer te levar para algum lugar, e você não sabe para onde ir. Você deve buscar em Deus: onde eu estou, para onde eu vou, e como é que eu vou fazer para chegar lá. Você depende do Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser a bússola para conduzir o teu coração. Deus, Ele quer te levar para um lugar de descanso, como nós lemos na palavra, a partir do versículo de número 7 em diante. Deus quer te levar para um lugar de prosperidade, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de bênção. Mas a inclinação do coração do homem é de ser resistente, é de ser teimoso, é de ser cabeça dura, é de ser rebelde. Aí você quer fazer tudo do teu jeito, e a tua vida não vai ser aquilo que Deus preparou para você. Entra ano e sai ano, e está tudo do mesmo jeito, tal e qual, sem mudança, porque você não permite a transformação de Deus. Eu quero desafiar você nesta noite, para que você deixe Deus tratar o seu coração, deixa Deus lapidar o seu coração, deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente que pensa assim: ah, foi o diabo que me desiludiu, pastor. Quando na verdade o diabo ilude, mas Deus desilude. Deus, Ele tem que mostrar para você a realidade. Cada vez que você quer fazer alguma coisa sem a direção de Deus, você vai se frustrar, se decepcionar e se desiludir. Você vai para o fim da fila, começar do zero, tudo de novo. Você ganha e perde. Você não desfruta. Se desfruta, é por pouco tempo. Deus precisa tratar o seu coração. Deus precisa trabalhar no seu coração. Eu quero te fazer um pedido nesta noite. Permita. Eu sou esse cara, eu sou essa pessoa que durante muito tempo eu quis fazer do meu jeito, a minha maneira. Tem uma música do Frank Sinatra que se chama My Way, e essa música fala a respeito disso. Sempre ele quis fazer tudo do seu jeito. Você paga um preço muito alto. Você se desgasta física, emocional e psicologicamente. Você coleciona frustrações, decepções, desilusões, derrotas e fracassos. Por quê? Por conta do seu orgulho. A palavra diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que da soberba precede a ruína. Da soberba precede a ruína. Quando nós somos altivos, e olha que eu já fui muito altivo, arrogante, prepotente, soberbo, vaidoso, presunçoso, Deus precisou me tratar. Deus precisou me lixar, ralar, esmirilhar. Quando a palavra fala
no capítulo de número 5, a respeito deste castigo. É a disciplina de um pai que ama. Ele quer te livrar do inferno, para que você cumpra um propósito. Imagina, o teu ministério pode estar atrasado, o propósito de Deus pode estar atrasado na tua vida por tua causa, por tua culpa, porque Ele te manda para Nínive e você quer ir para Tarsis. Você nem sabe para onde quer ir. Você não tem uma direção de Deus. Você tem uma direção segundo as tuas emoções e os teus sentimentos. Aonde você tem o ego afagado. Aonde você recebe tapinha nas costas. Aonde você recebe aplausos. Aonde os holofotes estão brilhando sobre você. Você acha que ali é o seu lugar. Mas não. Ministério começa no anonimato, no teu quarto, quando você fecha a porta, quando você busca Deus até encontrá-lo, quando você se quebranta, esmiuça, despedaça, se torna em pó. É quando você se desarma, é quando você reconhece: Deus, eu sou essa pessoa, tem misericórdia de mim. Você vê na Bíblia a oração do fariseu e do publicano. Aí você vai fazer como publicano: eu sou esse cara, eu sou isso e muito mais. Deus, tem misericórdia, piedade, clemência e compaixão de mim. Deus, Ele quer se levantar na tua vida com grande poder. Mas antes de colocar você em pé, Ele precisa colocar você prostrado, ajoelhado, com o rosto em terra, porque não existe louvor e adoração com o coração entulhado. Você precisa aprender a se entregar, a se submeter, a se subjugar. Deus quer fazer grandes coisas na sua casa, no seu lar, na sua família, e às vezes não fez por conta do seu coração que impede. Muitas vezes queremos Deus para que Ele possa nos dar algo material, financeiro, econômico. Isso é consequência, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que Ele quer mesmo é livrar você do inferno. Ele quer tornar você mais parecido com Jesus. Ele quer que quando você for ultrajado, humilhado, desafiado, você curva a sua cabeça, engula as suas palavras, não tenha nenhum tipo de reação. Você precisa morrer dia a dia. Guarda o que eu estou falando, dia a dia. Às vezes a gente acha que é perseguição, mas de novo, do meu jeito, a mesma coisa, eu não aguento mais. Deus está trabalhando você, Deus está lapidando você, Deus está tratando você, Deus está te livrando do inferno, Deus está te preparando para o novo tempo profético. Por que é que muitos homens de Deus caem? Por que muitas mulheres de Deus caem? Porque são aparência, imagem, simulacro, casca, etiqueta, capa, máscara, maquiagem. Deus espera que você nesta noite entenda que a sua esposa precisa ter um novo homem, e o marido precisa ter uma nova mulher, os pais precisam ter novos filhos, e os filhos precisam ter novos pais. A palavra de Deus diz em Malaquias que os filhos converterão o coração dos pais. Mas
Esta geração precisa ser a geração do testemunho, a geração que conhece Jesus não da boca para fora, mas do coração para dentro. Você não pode arrotar a vaidade, orgulho. Você não pode mostrar que é o que não é, porque os teus frutos, na verdade, vão depor contra você. Não adianta dizer que um pé de mamão não é um pé de mamão, porque na estação própria vai florir e vai nascer mamão. Não adianta dizer que um pé de manga não é pé de manga, porque na estação certa vai florir e vai nascer manga. Quais são os teus frutos? Vai para a cruz o quanto antes, dói menos. Renuncia toda a tua carnalidade, toda a tua pecaminosidade, todo o mundanismo. Sabe, nesta noite nós precisamos quebrar as correntes, precisamos soltar as algemas, os aguilhões. Nós precisamos nos libertar, porque a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres, livres. Oh! Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, quando eu prego isso, eu olho para trás e no retrovisor da minha vida eu vejo quanto tempo eu perdi por falta de sabedoria. Eu gostaria que em nome de Jesus a prosperidade entrasse na sua casa hoje. Para isso você precisa ser obediente à voz de Deus. Você precisa consagrar a sua vida ao Senhor. E precisa entender a importância da sua semente plantada no reino de Deus. Porque tem muito crente descomprometido com a obra e ministério. Fazem de acordo com seus interesses pessoais. Eu gostaria que toda sentença de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira fosse quebrada na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua linhagem, na sua sucessão, nas futuras gerações. Eu gostaria que daqui para diante você pudesse construir uma nova história, onde o verdadeiro temor de Deus toma conta do seu coração. E é exatamente isso que a palavra fala, que o Senhor nos disciplina para que haja temor no nosso coração, temor em nossa vida. O mais importante não é Ele nos levar para algum lugar onde tudo vai ser novo e diferente, onde vamos ter bênção, porque tem gente que, se for abençoado, vira as costas para Jesus, volta para o mundo, se perde. Deus, Ele quer estabelecer uma nova sentença de vida, de alegria, de vitória, de conquista, de bênção na sua vida. É tempo de mudar. Você precisa descobrir o valor do altar. O que é este altar, pastor? É o lugar que você elege para passar tempo com Deus ali, em oração, tempo em jejum, tempo lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, tempo orando no Espírito Santo, tempo fazendo batalha espiritual, tempo de boca fechada, só dizendo: Deus, fala no meu coração.
Qual a direção que o Senhor quer me dar? Porque a gente tem o costume de orar, termina de orar, sai do quarto e acabou. Não, você tem que parar, fechar a boca, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você fala, deixa Deus falar, deixa Deus te dirigir. Pastor, você faz isso? Faço. Sempre Deus fala? Não. Mas há momentos que vem uma inspiração, que vem uma testificação, que vem uma direção. Há momentos que Ele me move, e há momentos também que eu tive experiências tão reais, a ponto de quase poder afirmar que ouvi uma voz, como se Ele falasse comigo. Como é que Deus vai tratar você? Com tantas feridas abertas e purulentas. Se você não diz, Deus, eu estou assim porque a minha inclinação não é fácil. Eu sou briguento, eu sou desaforado, eu vou para cima, eu enfrento. É boca dura, queixudo, respondão. Isso vale para a mulher também, não só para o homem. Tem gente que fala, pastor, isso são mais características das mulheres. Os homens fazem diferente, mas fazem. Também são queixudas, respondonas e teimosas. Preste atenção. Como é bom entendermos aquilo que pregamos na sexta-feira. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Serviremos no futuro. A graça do Senhor já te alcançou, então você vive, profetiza. Mas você tem que ir se ajustando. A casa que serve ao Senhor é a casa onde nós desenvolvemos responsabilidades conjuntas, mútuas. Onde a responsabilidade não é só de um ou só de uma. Nós precisamos entender que deve haver cumplicidade na criação dos filhos. Não é só a responsabilidade da mãe educar. O pai também tem responsabilidade. O cuidado da vida espiritual, porque nós nos preocupamos de colocar alimento na panela, na geladeira, na despensa. Mas você não pode negligenciar o seu papel como sacerdote do lar. Você precisa orar com a sua família. Você precisa ensinar os teus filhos a buscar a Deus. Ensina às crianças o caminho que devem andar, e quando crescerem não se desviarão dele. O problema é que muitas vezes ensinamos religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma experiência real com Ele. Queridos, nesse tempo que falamos do Espírito Santo, nós tivemos situações onde o papai não era batizado em línguas, e nem a mamãe. Mas a criancinha, na sua inocência, na sua pureza, na sua ingenuidade, começou a orar em línguas, e incendiou a casa. O pai foi batizado em línguas, a mãe foi batizada em línguas. Foi algo lindo. Crianças, você precisa levar os teus filhos a ter uma vida com Deus, incentivar a oração no Espírito Santo, ensinar o que é autoridade espiritual, que estamos numa batalha, numa guerra, num combate, numa luta espiritual. Precisa ensinar sobre fé, mas não a fé da letra, é a fé por detrás da letra, é a fé que funciona, é a fé efetiva e a fé eficaz. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma alienada na igreja, onde crentes não têm segurança de buscar a Deus, porque nunca desenvolveram comunhão com Ele. Sempre pede oração para fulano, pede oração para cicrano, pede oração para beltrano. Nada melhor do que você ter contato direto com o Pai.
saber que Ele responde às tuas petições, às tuas orações, às tuas súplicas e os teus clamores. Você saber que não está sozinho, abandonado, esquecido, à mercê da sorte. Saber que você tem um Deus que cuida de você, que te protege, guarda e livra de toda malignidade. Está na hora de nós termos um encontro com Deus e não com a religião. A pessoa entra no desespero, no caso de uma doença, de uma enfermidade, no caso do desemprego, no caso de alguma outra situação. Não estou dizendo que você não vai ser tentado a ter medo, porque coragem não significa ausência de medo, mas significa que você vai se levantar e dizer: Deus não me deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia, e eu me levanto em nome de Jesus contra este mal. E você vai dizer: Deus, eu creio na tua palavra, eu recebo a vida que o Senhor me promete. Quando nós lemos no capítulo 8, diz aqui: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida, para que vivais, vida completa, plena, absoluta e feliz. Não é vida medíocre, uma vida de qualquer jeito, uma vida sem Deus, uma vida sem realização. Deus, Ele vai te capacitar e habilitar você para viver uma outra realidade. Você precisa olhar para o teu coração. Olha o que aqui diz em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Note, Deus prova os teus pensamentos. Ele sabe o que você vai pensar antes mesmo de você pensar. O problema não está naquilo que você pensa, mas o que é que você faz com aquilo que você pensa? O que é que você faz com os teus pensamentos? O problema não está com os teus sentimentos, com aquela tentação, mas o que é que você faz com os teus sentimentos? Isso é mais importante. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então, se o teu caminho se torna um caminho de consagração, de santificação, de busca, Deus vai te responder favoravelmente. O inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair, ele se levanta para ser envergonhado, ele vai ser expulso da tua vida. Guarda isso. O diabo vai ser envergonhado, vencido, desbaratado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas você acha que o problema, a dificuldade, a luta tem mais poder do que o próprio Deus? Aí você se rende, aí você se desespera, aí você se angustia, aí você perde noites de sono. Pastor, o que fazer? Levanta as mãos para o céu e diz: Deus, eu creio na tua palavra, eu não vou perecer. O Senhor é aquele que me guarda, aquele que me livra e que me abençoa. Obrigado porque a tua palavra é verdade. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus que reina hoje e todo sempre. Aleluia. Cura, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para que cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das vossas ações. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Note, o diabo tenta para o mal, Deus prova para o bem. Deus, Ele quer te levar para um novo e vivo caminho. Deus quer que a tua história mude. Deus quer que o seu nome seja glorificado através do seu testemunho. Então você precisa resistir às tentações e vencer ao pecado. E não estou falando daqueles pecados óbvios. Eu estou falando dos nossos trejeitos. Eu estou falando onde a gente tropeça. Crente murmurador que reclama. Murmuração significa murmurar em voz alta ou voz baixa. Tem mulher que tem costume de fazer careta, virar os olhinhos para cima, fazer fusquinha. Sabe o que é fazer fusquinha? É algum sinal aí de descaso. Nós precisamos compreender isso. Quanta coisa a gente não trabalhou na nossa personalidade que precisa mudar. Você fica com raiva? Ah, pastor, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Isso é para quem é maduro. Não significa que você não vai se irar. Significa que quando isso acontecer, se acontecer, porque quando a gente amadurece, a gente não dá mais crédito para certas coisas. A gente não briga, a gente não cobra, a gente não discute. Teve uma pessoa que uma vez disse: pastor, tem coisa que não desce, enrosca na minha garganta. Eu disse: enfia o dedo e vomita. A gente tem que saber lidar com cada situação. Mas a gente muitas vezes é carnal. O que a gente oferece é desaforo, é bronca, é xingamento, é praga. Tem maridos que não dormem com a mulher para castigar, e tem mulher que não dorme com o marido para castigar. Você sabia que o último nível de frieza no relacionamento é a indiferença? Tanto o marido como a esposa não podem permitir que o diabo entre dentro de suas casas com a indiferença. O marido precisa falar carinhosamente com a esposa carinhosamente com o marido. E tem mulheres aí do outro lado que o diabo já usou, né? Já olhou para o marido ou já olhou para quem está perto, está dizendo: é você, é ele. Está vendo? Você tem que viver aquilo que você ouve. Não aponta para ninguém, não atira a sua volta. Recebe a palavra para você. Para de ser acusador. Para de jogar no time do diabo, porque o diabo é assim. Ele tem que ter aliados para pensar como ele. Não, eu não tenho sangue de barata. Do jeito que vem, vai. Eu danço conforme a música. Eu pago com a mesma moeda. Azar é o teu. Você vai retardar a bênção de Deus na tua vida. Você vai perder teu casamento. Você vai perder os teus filhos. Você vai perder aquilo que Deus já preparou para você. Começa a se disciplinar. Mata essa carnona velha. Mata. Ele diz: não, eu não quero mais responder ao tolo segundo a sua estontícia. Eu não quero mais ser provocativo.
Eu não quero mais abrir minha boca para estabelecer sentenças contra a minha própria vida. Não. Sabe, olha para você. O que você tem conquistado? Aonde você chegou? Me permita perguntar quantos anos você tem. Você vai passar por essa vida sem ter uma história, sem deixar um legado, sem influenciar positivamente a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua parentela, os seus amigos, os seus conhecidos e até mesmo os seus inimigos. Como é que vai ser? Está na hora da igreja compreender o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Está na hora que a gente precisa trabalhar um impulso. Ah, pastor, eu sou muito impulsivo. Bateu, levou. Do jeito que vem, vai. Se pisar no meu pé, eu dou outro pisão. Geralmente quem é impulsivo tem uma vida inconsequente. Às vezes a pessoa faz de conta que não está doendo. Não está doendo por fora, mas por dentro. Tem muita gente maltratada aí do outro lado hoje. Tem muita gente que não é feliz no casamento, não é feliz com o marido, não é feliz com a esposa, não é feliz com os filhos. Para de amaldiçoar as tuas crianças. Eu era feliz quando eu não tinha criança, quando eu não tinha filho. Maldita a hora que vocês nasceram. Pois é, tudo isso nós tratamos em atendimento, queridos. Bom é o vizinho. Bom são os seus primos. Promova os seus filhos. Promova o seu casamento. Não permita que o diabo use a tua boca para falar contra o teu marido e nem contra a tua esposa. Eu costumo dizer que quem tem este hábito, a Bíblia chama de roda dos escarnecedores ou dos fofoqueiros. A Bíblia fala sobre paroleirazinhas, metidas a pregadora. Você pensa que são mulheres de Deus, mas estão cheias de peçonha mortal, cheias de veneno muitas vezes. E acabam plantando morte. Não seja desse nível, você, mulher de Deus. Leve vida. Mostre que você é uma pessoa bem resolvida. Não tenha passivos. Não guarde no teu coração coisas que não foram resolvidas, tratadas, alinhadas. A pior coisa que tem é você acumular essas lembranças ruins no seu coração, ter inimigos gratuitos, virar a cara para alguém, não poder sequer cumprimentar. Outro dia, e isso é força de expressão, já faz um tempo, eu estava no supermercado com um dos nossos discípulos, e uma pessoa deu de frente comigo, e ela foi do nosso ministério, e foi uma pessoa que me fez muito mal, e eu cumprimentei esta pessoa como se ela fosse minha melhor amiga. Aí a pessoa que estava comigo disse assim: pastor, eu pensei que o senhor ia ignorá-la, virar a cara para ela, desprezá-la. Amados, a Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. Não significa que você vai ter que viver com eles, ou trazê-los de novo para o seu círculo de amizade. Mas muitas vezes você tem que ser nobre no teu coração. Não tem que virar as costas e detonar a pessoa, falar mal dela, criticar e querer se promover às custas daquilo que o diabo fez no meio de vocês. Eu quero que vocês limpem hoje o coração. Eu quero que vocês hoje desarmem as vossas mentes. Eu quero que vocês hoje permitam que Deus abençoe vocês. Tiago então diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Isso para quem vencer, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se você ama o Senhor, você vai resistir a todas as tentações e vencer os pecados.
Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Deus prova para o bem. Deus permite muitas coisas, e eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele livrou os meus pés do abismo, da vergonha, da maldição, de tudo aquilo que o diabo tinha preparado, para que eu servisse de escândalo e escárnio na obra de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele me encontrou, porque Ele me perdoou, porque Ele me limpou, porque Ele me tratou, porque Ele me corrigiu, porque Ele me disciplinou e doeu. Aprenda a dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Não pense que é para quem está do teu lado. Ai, pena que o meu marido não está ouvindo, pena que a minha esposa não está ouvindo, pena que os meus filhos não estão aqui. Ai, eu vou passar para eles a gravação depois. Deus quer tratar a sua igreja. Nós precisamos de uma igreja amadurecida. Jesus não virá buscar um jardim de infância, bebês no berçário. Nós precisamos ser uma igreja que não se deixa abalar por certas situações, por certas críticas, levantes, ataques. Você deve estar posicionado em Deus, para viver tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. E para encerrar, em Deuteronômio, no capítulo 8, onde nós estávamos lendo, eu quero que você entenda alguns princípios comigo. Deus diz para o povo de Israel, ou para os hebreus: façam a minha vontade, porque eu tenho para vocês um novo destino. Eu tenho vida, multiplicação, prosperidade, paz. Mesmo em meio à guerra, você vai ter paz. Sabe por quê? Você tem Jesus no coração, e diz a Bíblia que Jesus é o príncipe da paz. Se você tem o príncipe da paz dentro do teu coração, mesmo na guerra, na luta, no combate, você vai ter paz. Eles tiveram que lutar. Lutar é de Deus, tomar posse do homem. Tiveram que expulsar os inimigos de lá, mas viviam a alegria do despojo, viviam a alegria da recompensa. Dia a dia Deus acrescentava mais para eles. Você tem que se preocupar com isso, dia a dia conquistar alguma coisa. No dia de hoje eu não menti, no dia de hoje eu não enganei, no dia de hoje eu não fui desonesto, no dia de hoje eu não tive pensamentos impuros, no dia de hoje eu não acessei pornografia na internet, no dia de hoje eu não falei palavrões, no dia de hoje eu não praguejei, no dia de hoje eu não cometi certos pecados que eram de estimação, que você trazia ao longo da tua vida. E diz que você vai se lembrar por todo o caminho do Senhor, porque Ele é aquele que te guia. E é interessante que a palavra diz que Ele guiou o seu povo no deserto por 40 anos, para humilhá-los e tentá-los, para saber o que estava no coração. Tem coisa que Deus permite você passar. O nosso coração é como uma bisnaga, sabe, uma pasta de dente, um creme dental. Quando você aperta, o Senhor aperta para saber o que vai lá dentro, para
testar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não a sua palavra. E disse: te humilhou e te deixou ter fome. Por quê? Porque ele tinha algo muito maior para entregar. E disse: te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a roupa dos hebreus. As roupas cresciam no corpo das crianças, o sapato crescia nos pés das crianças, não gastava. Imagina, não soltava as tiras, não pegava cheiro, Havaianas. E diz assim, que os pés não inchavam, caminhavam, e muito, os pés não inchavam, ninguém ficou doente, o Senhor guardava o seu povo. Gente, é um milagre atrás de outro milagre. E se você quiser receber aquilo que Deus tem para a sua vida, o seu coração não pode te impedir de viver para Deus. O seu coração não pode te impedir de viver para Deus. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e dissesse comigo: Deus, eu sou essa pessoa. Deus, eu sou briguento, eu sou desaforado, eu sou irritadiço. Deus, eu não guardo desaforo. Deus, eu xingo, eu falo palavrão, eu praguejo, eu amaldiçoo. Deus, eu faço tudo o que eu não devo fazer. Deus, me perdoa. Me perdoa pela pessoa que eu fui até hoje. A partir de agora eu quero ser diferente, eu quero mudar. Talvez a tua esposa esteja aí do lado, você pode olhar para ela e dizer: querida, me perdoa. Talvez o teu marido esteja aí do lado, você vai olhar para ele e vai dizer assim: me perdoa. Talvez os teus filhos estejam do lado, olha para eles e diga assim: olha, me perdoa. Abraça os teus filhos, abraça as tuas filhas, abraça a tua família e diz assim: Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero que o teu nome seja glorificado aqui, eu quero poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus, me ensina, eu quero ter maturidade, eu quero ter disposição para ser diferente. Senhor, eu quero amadurecer. Me perdoa, Pai, por eu ser impulsivo, inconsequente, inconstante, irresponsável, intolerante. Me perdoa. E talvez você tenha outras coisas para dizer: Deus, me perdoa. E eu não falei aqui, mas você pode falar. Deus quer curar a sua casa. Deus quer curar a sua família.